A família de um jovem assassinado enquanto grafitava em São José dos Campos aguarda há 8 meses por justiça e esclarecimento do caso. Amigos da vítima organizaram um protesto ontem para chamar a atenção das autoridades e população. Com a autorização do proprietário, Richard foi homenageado em um muro perto da casa onde morava, no Jardim Topázio, em São José dos Campos. A imagem do grafiteiro e o pedido de paz são para não esquecer o que aconteceu com ele há 8 meses. Ele não era um pichador, ele era um artista, né? Richard Vinícius Davi tinha 21 anos. Ele era pai de um menino recém-nascido e trabalhava como grafiteiro. O rapaz foi morto após ser abordado por 3 policiais militares na rodovia Presidente Dutra em 23 de setembro de 2013. Richard e um amigo estavam com um spray de tinta e a suspeita era de que haviam feito uma pichação. Na época, um policial militar confessou que realizou os disparos e foi afastado da polícia. Ainda com medo de represálias, a família da vítima quer ter certeza que os culpados vão ser punidos. A gente está sem entender até hoje, porque pra gente foi muito injusto o que aconteceu. Ninguém tem direito de vir tirar a vida de ninguém. Entendeu? Então, assim, a família ainda está muito abalada com tudo isso. A gente tem muito medo de represária, de tudo isso que está acontecendo. A gente ainda fica muito inseguro com a polícia mesmo, entendeu? Então, assim, a gente está sem chão, porque ele era um pai de família, independente se ele gostava de grafitar ou não, se era certo ou não. Ele tinha uma família, ninguém conhecia ele, então não tem como as pessoas acusarem ele sem saber. A polícia militar afirmou que está à disposição dos familiares para qualquer esclarecimento. O inquérito policial que foi instaurado deve ser concluído após o envio de alguns laudos, mas não foi divulgado nenhum prazo. A Polícia Civil de São José dos Campos também investiga o caso. E há apenas uma ou outra providência para ser finalizado. Então, muito provavelmente, este mês ou no comecinho do mês de junho, esse inquérito está sendo concluído e remetido ao Poder Judiciário. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, só nos 4 primeiros meses deste ano foram registrados 136 homicídios no Vale do Paraíba. Já no mesmo período do ano passado, foram 154. O delegado afirma que a prisão dos culpados é o que mais ajuda no combate a este tipo de crime. Os inquéritos policiais eles estão sendo concluídos com a identificação dos autores, a prisão preventiva tem sido decretada e isso começa a demonstrar que não há uma impunidade, né? Então nós fazemos com que aquele que pensa em cometer um crime de homicídio pense 2 vezes. Ainda de acordo com a PM, os policiais envolvidos continuam nas ruas em atividade até que a Corregedoria dê o parecer sobre as investigações. Hora de saber como ficará o tempo nesta terça-feira. Veja o que diz a meteorologia. O tempo ficará encoberto com chuvas fracas em áreas da faixa litorânea e com nebulosidade variável nos demais locais. Não se descarta a ocorrência de geadas em áreas da Serra da Mantiqueira. As temperaturas estarão em declínio. Mínima de 5 graus em Campos do Jordão, 11 graus em São José dos Campos e Cunha e 14 em Cruzeiro. Máxima de 19 graus em Guaratinguetá e Taubaté e 21 graus em Caraguatatuba e Ubatuba. Vamos voltar ao vivo em São José dos Campos com o repórter Márcio Corrêa, que está na porta do fórum onde são ouvidas testemunhas do assassinato do dentista Alexandre Gade. Márcio, quais são as últimas informações? Bom, por enquanto o clima aqui é de absoluta tranquilidade. A única coisa que quebrou a rotina aqui no Fórum de São José dos Campos hoje à tarde foi uma chuva torrencial que caiu por volta de 1h15 da tarde. E aí foi aquele corre-corre aqui, as pessoas que estavam entrando no fórum foram todas lá para dentro, né, com muito mais rapidez. Advogados também, foi bem no horário do almoço, uma movimentação somente de funcionários e advogados e algumas pessoas que vieram aqui hoje à tarde fazer algum serviço aqui no Poder Judiciário. E agora, tranquilidade, como vocês podem ver aí, eu peço agora para o cinegrafista Claudinei Salles mostrar para a gente, absolutamente tranquila e normal a movimentação
aqui em frente ao Fórum de São José dos Campos. Não houve nenhum tipo de manifestação, até porque não trata-se de um julgamento com júri popular, quando então o plenário é aberto ao público, aos estudantes de direito, enfim, quem quiser assistir a um julgamento, quando o júri é popular, pode comparecer no fórum. Hoje não é o caso, trata-se de uma audiência de instrução em que pode culminar, sim, com o julgamento desses 2 réus acusados pelo assassinato do dentista Alexandre Gade há 1 ano aqui em São José dos Campos. Isso vai depender da juíza. A polícia registrou o inquérito como latrocínio, roubo seguido de morte. E quando isso acontece, não há júri popular. Agora, se no decorrer dessa audiência e de acordo com o conteúdo de todos os depoimentos, a juíza da 3ª Vara Criminal, doutora Naira Assis Barbosa, entender que não trata-se de latrocínio, que sim, os réus tiveram a intenção de assassinar o dentista, aí o crime muda de figura, passa a ser um homicídio. E em casos de homicídio, não é, crimes contra a vida, aí sim, o caso vai para a júri popular, que provavelmente não será marcado hoje, uma nova data ainda será definida. Mas isso vai depender do decorrer dessa audiência, que ainda está em andamento, a juíza ouvindo agora as testemunhas de defesa, depois mais 5 ainda testemunhas arroladas por ela própria, e aí os réus vão prestar depoimento, depois os debates entre acusação e defesa, com possibilidade ainda de réplica e tréplica de ambas as partes. Quer dizer, não tem hora para terminar essa audiência aqui hoje no Fórum de São José dos Campos. Voltamos com você aí no estúdio, Mônica. Márcio, só uma última pergunta. A juíza pode encerrar a audiência hoje, retomar os trabalhos amanhã? Ela pode sim, mas pelo que a gente colheu de informações lá dentro do fórum, com algumas pessoas, inclusive, que foram convocadas para depor como testemunhas, parece que ela vai ouvir todo mundo hoje ainda. As testemunhas serão ouvidas hoje, de acordo com as informações que a gente conseguiu lá dentro, com essas pessoas envolvidas nesse processo. Mônica. Tá certo. Obrigada, Márcio, pelas informações. Boa noite. E no próximo bloco, o Movimento Sem Teto de São José dos Campos vai entrar na justiça contra a Prefeitura de São José dos Campos. Saiba o porquê e ainda os melhores momentos do Dog Fashion Day. A gente volta já já, 7 e 9.